Bom dia, boa tarde. Vamos para a aula do dia 12. Mentira, dia 11, terça-feira. Nós vamos fazer língua portuguesa, páginas 76 e 77. Vamos trabalhar com dicionário, com significado de palavras, tá? Ó, sinônimo e antônimo. Quem que lembra o que é sinônimo e o que é antônimo? Leia este poema. O nome desse poema é Palavra. Olha o título aqui centralizado aqui, ó. Por que que é um poema? Ó, escrito em versos. Tá vendo que não temos parágrafos, ó, tudo retinho aqui, ó, escrito em versos, tá? A palavra é cheia de mistérios, azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Ó, reparem que tem algumas palavras em negrito, estão em destaque aqui no poema. Vamos ver por que elas estão em destaque, ó. Letra A. Observe que em 4 versos estão destacados pares de palavras. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Ó, o que quer dizer semelhante? Vamos fazer uma anotação aí, ó. Semelhante quer dizer o quê? Parecido. Parecido. Oposto quer dizer o quê? O contrário. Façam anotações aí, tá? Esses parezinhos de palavra, ó, por exemplo, vamos observar o primeiro par. Azedume e doçura. Nesse par que as palavras são parecidas, tem sentido parecido ou sentido contrário? Porque oposto significa contrário e semelhante significa parecido. Azedume vem do quê? De azedo. Doçura vem do quê? De doce. Isso é sentido semelhante ou sentido oposto? Sentido oposto, né, gente? Ó, é o oposto, é o contrário. Liberdade e prisão também, ó. Vamos colocar aqui na frente. Então, ó, vamos colocar assim. O que for semelhante, nós vamos colocar um S. E se tiver algum que é o oposto, a gente vai colocar a letrinha O. Então, nesse primeiro parzinho aqui, azedume e doçura, nós já vimos que é o oposto, uma palavra da outra, né? Tem sentido oposto, sentido contrário. Liberdade e prisão também tem sentido oposto. Então, vamos colocar um ozinho aqui, ó, de oposto. Verdade e mentira. Verdade e mentira também é o contrário uma da outra. Então, sentido oposto. Alegria e tristeza também sentido oposto, né? Porque ou você está alegre ou você está triste. Então, nenhum desses pares aqui apresenta palavras com sentidos semelhantes. Apresentam apenas palavras com sentidos opostos, tá? Então, vamos lá. Vamos para a definição aqui, ó. Palavras, vamos grifar, ó. Palavras de sentido semelhante são chamados de sinônimos. E palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas de antônimos. Então vamos lá, ó. Sentido contrário são antônimos. Então, se eu falar assim para vocês, fala o antônimo. O que é o antônimo? Olha aqui, ó. É o contrário. Antônimo de alto. Vocês vão falar o quê? Baixo. Se eu falar, me dá o antônimo, que quer dizer o contrário de bonito, vocês vão falar o quê? Feio. Tá bom? Agora, sinônimo é quando tem o mesmo sentido, tá bom? O sentido parecido. Quase o mesmo significado, quase, tá? Por exemplo, se eu pedir um sinônimo de bonita, você pode falar bela. Bonita e bela têm mais ou menos o mesmo sentido, mais ou menos o mesmo significado, tá bom? Antônimo, o contrário. Sinônimo, sentido semelhante, tá bom?
As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos? Bom, nós vimos que os pares são todos sentidos opostos, e quando é sentido oposto, o contrário, então é antônimo, tá? Aí vocês vão responder aqui nessa linha. Letra C. Copie os mistérios das palavras, separando-os em duas listas: mistérios alegres e mistérios tristes. Como assim? Ó, pode ver que mistérios está até entre aspas. É um modo de falar aqui, ó. Palavras que são mistérios alegres e palavras que são mistérios tristes. O que vocês vão colocar? O que vocês acham dessas palavras que estão em negrito? O que vocês acham que representam coisas alegres? Vocês acham que, por exemplo, liberdade e prisão, qual que representa um mistério alegre? A liberdade ou a prisão? Bom, eu acho que liberdade, né? Que prisão ficaria onde? Aqui, mistérios tristes, tá? Então, é só um modo de falar. Então, vocês vão colocar palavras que são, para vocês, são mais motivos de alegria, aqui onde está escrito mistérios alegres, e palavras que podem transmitir tristeza, onde está escrito mistérios tristes, tá bom? Vocês vão colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavras, vai ficar 4 aqui, 4 palavras alegres, e 4 palavras com sentido triste aqui embaixo, tá bom? Letra D. Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como esses para definir os mistérios da palavra? Aí vocês vão colocar o que vocês acham aí. Por que ele usou palavras contrárias para mostrar o quê? Alguns mistérios das palavras, tá? Porque é assim que começa o nosso poema, ó. A palavra palavra é cheia de mistérios. Por que vocês acham que ele preferiu usar palavras que são contrárias umas das outras ali para fazer esse poema? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês aqui, isso é resposta pessoal, tá? Na outra página, numere essas palavras considerando a ordem alfabética. Então, vamos colocar em ordem alfabética essas palavras. Se você quiser ir escrevendo para ficar mais fácil, primeira letra do alfabeto. Então, ordem alfabética é o quê? Começa do A até a última letra do alfabeto. Então, A, B, C, D. Então, vamos começar pela letra A. Tem palavra com a letra A aqui? Tem, alegria. Então, ela vai ser a número 1, tá? Então, vocês vão numerar de acordo com a ordem alfabética. Depois da letra A, temos a letra B. Tem alguma palavra com B aqui? Ó, nós não temos, então vamos para a letra C. Também não temos, vamos para a letra D. E assim por diante. Aí vocês vão numerar, ó. Letra D eu tenho. É a próxima aqui, pela ordem alfabética, tá? E aí vocês continuem aí. Tem essa questãozinha aqui, ó. Pesquise um antônimo da palavra desculpa, estava lendo aqui embaixo. Pesquise um antônimo para perigo e forme uma frase. Então, vocês vão encontrar uma outra palavra que é o contrário, o oposto de perigo, e vai formar uma frase com o oposto de perigo. Não é para usar a palavra perigo, tá bom? Vocês vão ter que encontrar, vocês podem pesquisar na internet ou conversar com a família de vocês, quem estiver perto de vocês. A prof não vai falar, tá? Vocês vão fazer uma frase com uma palavra que seja o oposto de perigo, o antônimo de perigo. Então, pense aí um pouquinho. Número 3. Leia os significados da palavra verdade. Aqui, ó. Isso aqui é o que tem no dicionário, que é aquele livrinho que tem o significado das palavras.
Então, presta atenção nessa atividade também, tá? Que vocês vão ter que pensar para responder as perguntas. A Pro não vai falar, não vai ajudar muito nessas atividades. Depois eu vou mandar a correção, mas eu quero que primeiro vocês tentem fazer, tá bom? Verdade. Então vamos ver aqui, ó, vamos analisar. Temos um significado, dois significados, três significados aqui para a palavra verdade. Porque às vezes a gente pode usar uma palavra e ela tem vários sentidos, tá? Por exemplo, aqui primeiro nós temos ela separada por sílaba. Pode ver que tem um pinguinho, ó, ver, pinguinho, dar, pinguinho de, 3 sílabas. Esse S aqui e esse F significa que essa palavra aqui é um S, é o que, ó? Substantivo. Substantivo. E o F, que significa feminino. O que significa isso? Feminino. Quer dizer que eu não vou falar o verdade, eu vou falar a verdade. Então, é um substantivo feminino. Primeira definição, nós temos 3. Primeira definição, verdade é aquilo que corresponde a algo que realmente existe ou acontece. Aí tem um exemplo na frente, depois dos 2 pontos. Pesquisou muito para descobrir a verdade. Então, aqui está dando um exemplo desse primeiro sentido. Temos outro sentido aqui também, ó. É também aquilo que se afirma e que expressa um fato como ele é. Por exemplo, dizer a verdade. Antônimo, mentira, né? E número 3, também é uma atitude sincera de quem não esconde o que sabe, que sente ou que pensa. Sinceridade, tá? Nesse caso, a palavra verdade, ela está querendo mais demonstrar sinceridade. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, há muita verdade no comportamento dele. Quer dizer o quê? Que o comportamento dele é muito sincero, entendeu? Então, tem essa outra possibilidade de sentido para a palavra verdade. Embaixo, vocês vão ler essas 3 frases e vão colocar se é 1, 2 ou 3. Se é o significado 1, 2 ou 3, tá? Cada uma é um significado diferente. Ó, ele disse a verdade no tribunal. Vocês acham que se atribui mais a primeira definição, mais a segunda ou mais a terceira definição? A verdade em seu arrependimento. O que significa esse verdade? Vocês acham que está querendo dizer o quê? Ele se enquadra mais em qual dos 3 sentidos aqui? Então, vocês vão ter que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Colocar a cabecinha para funcionar e tentar fazer, tá bom? A mesma coisa aqui. Você vai colocar se é 1, 2 ou 3. Ó. É verdade que sua neta nasceu em dezembro. Tá? Aí você vai falar se é o significado 1 ou se o significado 2 se enquadra melhor ou se o significado 3 se enquadra melhor, tá bom? E é só isso por hoje, tá? Aqui, vocês vão colocar o significado aqui nas linhas de baixo aqui. Além de colocar o número, vai ter que copiar o significado na frente, tá bom? Na frente não, embaixo, na linha. Vocês vão colocar aqui, ó, o que é. Se você colocar 1, por exemplo, aqui, por exemplo, não estou falando que é 1 aqui. Você vai vir aqui em cima e vai colocar o que é, ó. Verdade é aquilo que corresponde a algo que realmente existe ou acontece. Tá? Ou se você colocar número 2 aqui, você vai colocar aqui embaixo nessas linhas. É também aquilo que se afirma e que expressa um fato como ele é, tá bom? Vocês vão colocar a definição embaixo, beleza? Então, essa aula de terça-feira, qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? E a Pepe dormiu aqui faz tempo.